da mensagem introdutória. E aí, o que acontece? A quinta, que seria domingo passado, é hoje, então. Nós vamos tratar sobre justiça própria. Eu vou pedir ao irmão Valdec para providenciar uma escuridão para a gente aqui, que eu vou depender aí das imagens, né, daquilo que o multimídia vai apresentar agora, tá bom? Enquanto é fechado ali, são fechadas ali as cortinas, só um comentário. Essa semana, meus irmãos, os irmãos vejam o seguinte, que nessa questão de escolhas e consequências, às vezes você encontra sabedoria naquele que ainda não conhece a Cristo, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, e você encontra falta de sabedoria naquele que deveria ter sabedoria porque já conhece a Cristo, e a Bíblia diz que quem tem falta, quem sente falta de sabedoria, deve pedir a Deus porque Ele dá abundantemente e não lança no nosso rosto, não nos joga na cara como se diz, né? Então, essa semana bombou, não nas redes sociais só, mas nos meios de comunicação, uma questão aí. Alguém criou um banner, uma imagem, e publicou na sua rede social, na sua página, e uma igreja na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, compartilhou, e além de compartilhar, ainda fez comentários desastrosos e desairosos, adicionais àquela imagem. E a imagem era o seguinte, na verdade eram duas figuras nessa imagem, e à esquerda tinha lá pai, mãe, crianças, acredito que fosse só isso, e dizendo que ali estava a família original criada por Deus. E à direita estava dois homens com uma criança, e sobre aquela imagem estava escrito: fuja da pirataria. A questão é a seguinte: a igreja pode se posicionar contra o homossexualismo, como deve se posicionar sobre outras coisas mais. O pecado precisa ser denunciado, precisa ser apontado. Esse é o papel do crente, tá? Falar às pessoas sobre o padrão de Deus, sobre o que Deus determina. Mas nós não podemos fazer uso desse direito que a Bíblia nos garante, que o Senhor nos garante, para abusarmos, para atingirmos a dignidade das pessoas. Porque quando está lá sobre aquela imagem de dois homens com uma criança, como se fosse uma família, e escrito em cima, fuja da pirataria, evite a pirataria, não pratique a pirataria, você está enxovalhando aquelas pessoas, está abusando da dignidade delas. O fato daquela imagem representar uma escolha que não agrada a Deus, isso não nos dá o direito de atacarmos as pessoas. Mas, irmãos, não bastasse o compartilhamento dessa imagem, ainda os líderes da igreja resolveram reagir, piorando a situação e fazendo comentários outros que não têm nenhum cabimento. Assumindo a seguinte postura: tudo que nós fazemos é certo e tudo aquilo que outros que pensam diferente de nós está errado. O pensamento, a ideia é essa, né? Então, nós hoje vamos tratar sobre justiça própria, e a gente vai ver quem de fato é proprietário da justiça e quem deveria se submeter ao proprietário da justiça e não ter uma justiça pessoal, uma justiça particular, uma justiça que seja sua, né? Ao seu modo de ver.
No caso, essa igreja, a liderança dessa igreja, na sua atitude, ela está se comprometendo com a sua própria justiça. Ela está estabelecendo uma conduta a partir da justiça que ela entende ser o que norteia os seus atos. Então, eu quero apresentar aqui o que a Bíblia fala. Como essa mensagem é longa, nós vamos até um certo ponto dela, tá bom? E eu quero pedir ao William, ao Diogo, isso, para ir passando. Não dá para a gente ter mais... William, termina de fechar para mim, por favor, a cortina. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Os irmãos estão vendo aqui tem um vidro. Alguém viu essa imagem essa semana? Alguém viu? A Fátima viu. Tá. Aqui tem um vidro, aqui tem uma lixeira, ali pés de pessoas, aqui um homem sentado, aqui outro homem sentado no chão. Essa frase, tratar o outro como se fosse você, foi dita por esse homem. Essa imagem foi feita por uma mulher chamada... O nome dela depois vai aparecer no próximo slide. Se eu não me engano é Isabel Paiva, que por sinal é crente em Jesus Cristo, moradora de Volta Redonda. Isso aconteceu em Volta Redonda. E isso aqui é uma agência da Caixa Econômica Federal lá em Volta Redonda. Essa senhora, Isabel, vendo essa cena aqui, ela começou a observar. Aliás, ela viu o que veio antes e observou. E aí chegou um ponto, depois que ela entendeu o que estava acontecendo, que ela resolveu tirar essa fotografia e publicou um comentário na sua rede social, e é isso que a gente vai ver no próximo slide. Diogo, por favor. Ficou. Isabel Paiva mesmo, aí ela coloca lá. Esta semana, em uma ida à Caixa Econômica, na Avenida Amaral Peixoto, fiquei encantada ao ver a forma de tratamento de um funcionário do banco a um senhor com problema físico que precisou de um atendimento. O gerente Luiz Cláudio, fiquei sabendo o nome posteriormente, gentilmente foi até o cliente e de igual para igual o atendeu, sentando no chão, com uma alegria visível em poder ajudar aquele senhor. Parabéns por mais pessoas assim. Aí ela coloca reticências. Eu achei maravilhoso. Nós vamos agora assistir o vídeo da reportagem que foi feita por um canal de televisão. Tá bom? O som está aí, ligadinho? Não? Enquanto eles vão providenciando ali, o que acontece, meus irmãos? Se aquela igreja que eu mencionei antes está agindo, porque continua agindo, inclusive ela está, agora ela vai colher as consequências, porque houve toda uma mobilização, vários grupos estão entrando na justiça contra a igreja, e aí não adianta, eles dizem lá que estão sendo perseguidos, mas não há perseguição nisso. Perseguição é quando eu estou fazendo certo e as pessoas querem me impedir. Agora, se eu estou fazendo errado e tentam me impedir, isso não é perseguição, é consequência. Eu estou colhendo as consequências de um ato que eu não deveria ter cometido. Nesse caso aqui, nós encontramos uma situação completamente diferente. Por quê? E aí sobressai a frase daquele homem. Volta um slide, Diogo, por favor. Outro. Sobressai. Ele vai dizer, quando é entrevistado, isso. Tratar o outro como se fosse você. Isso está dentro do assunto justiça própria, que nós vamos tratar aqui. Nós vamos ver algumas passagens que falam sobre isso. Vamos ver então a reportagem. Agora
a gente vai conhecer, olha só, o gerente de uma agência da Caixa em Costa Redonda que sentou no chão para atender um cliente com deficiência. A cena chamou a atenção nas redes sociais. Ao verem a imagem, as pessoas ficaram admiradas e emocionadas com a atitude. Emociona, gente. A senhora até se emociona, né? Por quê? Ninguém faz isso, a mulher está morrendo, né? Acabando. As pessoas é muito amável mesmo. Se houvesse mais pessoas assim, nós estaríamos muito bem. Ele se fez como se fosse também uma pessoa deficiente, para atender, para ficar igual. Todos os vereadores de banco fizessem isso, mas pessoas idosas e deficientes seria muito bom. Ele está de parabéns. A foto foi tirada por alguém que também ficou comovida com o gesto. A Maria Isabel conta que estava aguardando na fila da agência bancária quando viu o que aconteceu e decidiu registrar o momento. Eu fiquei olhando em volta e de repente eu vi esse senhor que não sabia que era o gerente, se aproximou e foi até aquele senhor, sentou no chão com as perninhas cruzadinhas de igual para igual, bateu um papinho com ele primeiro, veio descontrair, eles sorriram. E aí eu vi que ele estava atendendo esse senhor, achei aquilo interessante. Ela também fez uma postagem numa rede social e o caso deu o que falar. Foi uma cena que realmente chamou a atenção de quem estava aqui nessa agência. Um dos gerentes de relacionamento saiu da mesa de trabalho e aí ele veio para cá, para essa área de autoatendimento e olha só, sentou no chão para poder atender o cliente que tem deficiência física. E a nossa equipe foi então conversar com o gerente que se surpreendeu com tantos comentários a respeito do gesto dele. Me ligaram no sábado de manhã dizendo que tinha uma foto minha na internet para eu dar uma olhada, que era uma foto muito bonita. E aí eu fui olhar a foto e comecei a ver as diversas manifestações que começaram a aparecer a partir daí. Até o fim da tarde, a página na internet já registrava cerca de 8.000 compartilhamentos e mais de 28.000 curtidas. Eu acho que é cada hora você fazer a coisa certa, toda vez procurar fazer o melhor, tratar o outro como se fosse você. Eu acho que isso é um exemplo, sim. Joia. Ele estava no encontro sábado. Oi? Ele estava no encontro sábado. A Fátima Bernardo. Ah, é? Ela falou. Ah, sim. Na verdade, é uma situação tão corriqueira, tão comum, mas a imprensa que é feita para isso mesmo, para explorar as coisas, para dar vulto às coisas. Oi? Eu não acho corriqueira, não. Eu digo corriqueira assim. As pessoas no início, elas disseram que tem uma senhora que disse que a humanidade está acabando, aquela primeira senhora. Os outros endossaram, dizendo, se todo mundo agisse dessa maneira. Então o corriqueiro aqui não é que frequentemente aconteça, é que é uma coisa que é tão simples, que deveria ser tão natural a todo mundo. Quer dizer, por que isso precisa ser exaltado dessa maneira? Mas, enfim, é bom que a imprensa também faça isso, porque se as notícias ruins ocupam tanto o nosso dia a dia, por que não as notícias boas, Mas o que sobressai é exatamente isso, é tratar o outro como se fosse você. E a questão ali é a seguinte: por que o gerente de relacionamento, esse Luiz Cláudio, saiu de dentro da agência e veio para a área de autoatendimento? Porque a funcionária que fica ali para ajudar os clientes, ela se viu numa situação que ela não sabia o que fazer. Me parece que aquele senhor precisava trocar a senha, fazer alguma coisa lá no terminal eletrônico, e é claro, ele não fica em pé, Então, ela não sabia como agir. O que esse gerente fez? Aliás, ela foi lá, falou com esse gerente trouxe um equipamento, uma máquina, alguma coisa assim, que substitui aquela do autoatendimento, e aí se sentou no chão para fazer o que aquele senhor precisava. Então foi essa a situação. E é claro, ele tinha que sentar no chão mesmo, é isso mesmo. E ele não fez isso para chamar a atenção de ninguém, nada,
Ele fez só para atender mesmo. Que maravilha, né? Vamos adiante, então. Olha só, meus irmãos, a gente tem... Não está muito bom não, mas é o que eu pude fazer, tá? 3 perguntas aqui, como tem sido nas outras mensagens. Um fato acontece, de alguma maneira eu me sinto atingido e reajo. Embora não seja possível eu ter controle absoluto sobre mim, através dessa e de outras reações demonstro o comprometimento que eu tenho com o meu próprio senso de justiça. A pergunta é, o quanto eu estou comprometido com ele, isso é, com o meu senso de justiça? E isso é demonstrado pelas minhas reações. Segunda pergunta, o que me faz pensar que a justiça de Deus não é suficiente? Terceira pergunta, o que posso esperar caso eu persista em agir conforme os meus critérios pessoais, padrões de justiça? O que eu espero que aconteça? Quais os resultados disso? Eu vou precisar ler, meus irmãos. O convencimento, aliás, esse assunto é um assunto muito sério, justiça própria. Aliás, eu diria que é um dos maiores desafios à vida do crente, ao cristão. Lidar com esse cabo de guerra. E a justiça própria, por definição, está diretamente implicada em questões de soberania, autoridade, autossuficiência, independência e por aí vai, quando a pessoa em questão é Deus. Então, justiça própria, por definição, está ligada a Deus e aos seus atributos. Tá? E justiça própria, quanto às consequências, isso é, em relação às suas consequências, está diretamente implicada nessas mesmas questões quando é o homem a pessoa a ser observada. Então, quando falamos de Deus, quando tratamos de justiça própria em relação a Deus, temos que nos lembrar dos atributos dele. Ele é soberano, ele é autossuficiente, ele detém autoridade. Em relação ao homem, justiça própria tem mais a ver com consequências naquilo que o homem se dá na justiça própria. Por consequência, porque o homem pode escolher se submeter a Deus de maneira consentida e espontânea ou não. Essa escolha o homem pode ter. Mas o homem não pode, não cabe ao homem escolher estar debaixo dos atributos naturais de Deus, da condição soberana de Deus, ou não estar. Isto é, todo ser humano que já existiu, que existe, que existirá, ele pode escolher concordar em obedecer a Deus ou não, em se submeter à autoridade, à justiça de Deus ou não. Mas ele não pode escolher estar fora, não estar debaixo da autoridade de Deus, da justiça de Deus. Isso ele não pode. Vide a questão da salvação e perdição eterna. O homem pode escolher não entregar a sua vida a Jesus, não se reconciliar com Deus. Isso ele pode. Mas ele não pode escolher não arcar com essas consequências. Porque ele não detém o controle disso. Esse controle está nas mãos de Deus. Né? Querendo ou não, o homem não tem como não estar debaixo da soberania de Deus e do próprio Deus. Isso significa que só Deus é justo
E é a justiça concreta e a representação dela no seu mais amplo sentido. Suas, isso é, de Deus, são a primeira e a última palavra sobre todas as coisas, assim como Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim. Apocalipse 22:13. Estar entregue à justiça própria é o mesmo que tomar o caminho do desequilíbrio e descontrole. Vide a situação daquela igreja. Como começou a surgir reações à publicação que eles fizeram, eles foram se inflamando ainda mais, se irando ainda mais e piorando a situação, agravando a situação. Então, eles entraram num processo de descontrole, de desequilíbrio. Então, estar entregue à justiça própria é o mesmo que tomar o caminho do desequilíbrio e descontrole. Deus sabe que isso é possível. Deus sabe dessa possibilidade, provocada pela mudança na natureza humana por causa do pecado. O pecado entrou na vida humana, o homem se tornou pecador, e aí, por ter se tornado pecador, ele se viu numa situação em que ele pode sim tomar para si a justiça própria e se descontrolar e se desequilibrar. Deus sabe. Então, Deus age nisso, né? Mas não bastasse essa tendência que o homem passou a ter, o nosso adversário está ao derredor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5:8. O diabo se aproveita disso. Ele tira proveito disso. O que mais o diabo quer é que nós esqueçamos a justiça de Deus e tenhamos uma justiça que seja só nossa, uma justiça que seja só minha. O diabo tira proveito disso para nos escravizar, para tirar de nós o norte da vida, o rumo da vida, nos fazer rebelados contra Deus, nos conservar em rebelião contra Deus. Por quê? Porque Ele é nosso inimigo, mas Ele é mais inimigo ainda do próprio Deus, como a própria Bíblia diz. Deus, então, a fim de estancar essa hemorragia, né, entre aspas, essa desembalada e ruinosa carreira, nos enviou o seu Filho e nos tem dado a sua palavra. Isso é amor, misericórdia e graça. Não é possível tratarmos todos os aspectos pertinentes a esse assunto justiça própria. Mas a Bíblia não deixa de fora aqueles que eu considero os principais. Vamos a seguir observar 3 grandes eixos que ela nos apresenta e um exemplo negativo. Os 3 eixos são as faces da justiça humana, o valor da justiça humana, a justiça de Deus. O exemplo negativo vem do profeta Jonas. Portanto, a mensagem desta manhã pretende não apenas mostrar o que as Escrituras dizem a respeito da justiça própria, mas também nos desafiar a ver de perto os nossos padrões de justiça numa confrontação sincera. Eu vou pedir ao Diogo para nos colocar aí o próximo slide. É o esboço que eu apresentei domingo passado, tá? Então hoje nós vamos ficar aqui, tá? Porque é longo, não temos tempo para isso. Então ali são os 3 eixos: as faces da justiça humana, o valor da justiça humana e a justiça de Deus. Nas faces da justiça humana, nós vamos pegar os 3 grandes problemas que a Bíblia apresenta. São as 3 faces principais que a Bíblia nos apresenta. O convencimento pessoal, isto é, o que é que me leva a ser uma pessoa convencida? A ser cheio de mim mesmo.
A medição é injusta, isto é, eu meço o outro, eu julgo o outro a partir da minha régua, da minha justiça. Eu me sinto superior ao outro. A vingança que não cabe numa vida, e a Bíblia fala muitas vezes sobre vingança, e chega um certo momento em que o próprio Deus vai dizer: minha é a vingança. Minha é a vingança. Então nós vamos ver o convencimento pessoal aí nas faces da justiça humana. Eu vou pedir ao Diogo para o próximo slide. Deuteronômio 9, de 4 a 7. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Eu preciso ler, meus irmãos. Essas palavras são de Moisés. Os 3 primeiros versículos trazem a promessa de Deus a Israel de que este seria vitorioso sobre os Enaquins, um povo forte, alto e irresistível na sua capacidade de guerrear. Israel deveria considerar que o mérito dessa conquista, isto é, o livramento dos Enaquins e a entrada na terra prometida, não seria seu, mas de Deus. Moisés não colocou palavras na boca dos seus conterrâneos quando disse que eles não deveriam afirmar que foi por causa, por causa, segunda linha, da minha justiça. Não foi por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Ele apenas demonstrou conhecer muito bem as pessoas que estavam sob a sua liderança e como elas normalmente pensavam, a ponto de prever o que diriam, o que viriam dizer. No verso 5, a sua colocação é: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Quarta linha. E no 6 enfatiza: não é por causa da tua justiça. Está por aqui. Reforçando. Notem, meus irmãos, que 2 foram as razões para que o Senhor esvaziasse a terra e os fizesse possuí-la. Primeiro, a promessa feita aos antepassados. Está lá no início, no versículo 5. Então, aquela geração a quem Moisés estava servindo, estava recebendo por herança a terra prometida, porque o Senhor havia no passado feito essa promessa. E Deus não pode falhar com a sua promessa. O que ele diz, ele cumpre. Então essa era a primeira razão. A segunda razão, é que aquele povo que estava ocupando aquela terra era um povo cheio de impiedade e maldade. E não só ele, mas as nações vizinhas a Israel eram tomadas de malignidade. Então Deus, num ato de justiça, tirando aquele povo dali para colocar o povo de Israel, o povo dele, o povo que traria ao mundo o Salvador.
se houvesse da parte de Israel algum mérito, esse mérito teria sido perdido já nessas duas questões aqui, que muito irritaram a Deus, muito iraram a Deus. Então, meus irmãos, lendo aqui, além disso, Moisés os acusa de serem obstinados, versículo 6. Nos versículos posteriormente a esses, até o 29, que nós não vamos ler, enquanto recorda dois tristes episódios nos quais passaram muito dos limites, ele repete a acusação: você é um povo obstinado. Era assim, um povo de dura cerviz, que não se curvava, que não abaixava a cabeça e nem obedecia. Obstinação é a clara teimosia. Teimosia em excesso, isso é obstinação. E nesse caso, quando a teimosia está diretamente ligada ao senso particular de justiça, essa combinação costuma ser explosiva. No que dependesse deles em relação aos méritos pessoais, o que lhes restaria seria somente uma fragorosa, uma barulhenta derrota. Se dependesse só do povo de Israel e da sua justiça própria. Deveriam em tempo oportuno, acordar para essa verdade. E nisso Moisés estava mais do que determinado, mais do que empenhado, apesar do custo que significava, sendo eles um fardo bastante pesado sobre os seus ombros. O povo de Israel pesou sobre os ombros de Moisés. Pesou. Como eles poderiam ser tão convencidos, soberbos e insolentes, sabendo de que eram pequenos e Deus é grande, diante da grandeza de Deus? Onde pensavam que chegariam desse modo? Podem ter sido essas as perguntas de Moisés. Diogo, por favor, o próximo texto. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Faltou ali aspas na citação. Digo-vos, na história de Jesus, digo-vos que este desceu, isto é, o publicano, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. Se no texto anterior, isso é, aquele de Deuteronômio, a combinação era a teimosia com o senso particular de justiça, neste texto aqui, a combinação é o senso particular de justiça e o desprezo pelos semelhantes, a repulsa por eles. Conquanto a palavra desprezo, no seu estrito significado nos dicionários, não emprega os conceitos de superioridade e inferioridade, dignidade e indignidade, apreciação e depreciação, eles são pertinentes e estão presentes de maneira implícita nessa narrativa de Lucas. Quando o texto diz que Jesus se dirigiu a pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, é inevitável perceber esse desprezo como sendo um tratamento depreciativo e não apenas excludente. Quer dizer, aquilo que Jesus está condenando nas pessoas lá em cima não é só o fato da atitude delas, da conduta delas, significar que elas estão desprezando as outras pessoas, mas significa que estão desprezando e estão excluindo.
excluir. Estão cheios de si. É a questão do convencimento pessoal. Em Deuteronômio, o povo de Israel é convencido de si mesmo. Se acha os tais. Aqui, esses que não recebem nome, mas que Jesus identifica aqui e lhes dá uma lição, esses também são convencidos. E porque são convencidos, se acham muito superiores, se acham muito dignos, eles olham por cima, eles desprezam e eles excluem. E aí ele conta a história do fariseu publicano, e era o que o fariseu fazia em relação ao publicano. Continuando aqui, meus irmãos. Isso é um tratamento que não apenas afasta, distancia, segrega, alija, isola o ser humano supostamente desprezível daquele que o despreza, como também reduz o seu valor pessoal. Aquele que é desprezado, aquele que é excluído, ele é considerado de menor valor. Para quem despreza, para quem exclui, ele não vale, ele não tem valor. Aquele ser humano tido por desprezível é desprezado, tendo seu valor calculado menor. Para o seu desprezador, esse ser humano vale menos. Portanto, este é um tratamento que fere a sua dignidade. Vejam, meus irmãos, que o fariseu da parábola estabeleceu dois focos na sua oração. Ele fala de duas coisas: o desprezo pelos outros, pelo publicano que próximo estava, e a exaltação pessoal. Na primeira parte ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, incluindo o publicano. E aí em seguida ele vai dizer: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então ele diz: olha, eu sou o cara. Eu sou o cara. Então, assim, eu posso reivindicar qualquer coisa que o Senhor deve fazer, porque afinal de contas eu sou muito espiritual. Eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Então o Senhor me deve. A oração dele, quando ele se dirige a Deus, na parábola, ele está dizendo: Deus, o Senhor me deve. O Senhor tem uma dívida comigo. Eu sou o seu credor, porque afinal de contas eu ando correto, eu ando de maneira reta. Só que na verdade ele estava calcado na sua justiça pessoal e não na justiça de Deus. Jesus ilustrou bem a sua fala aos que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, mostrando um homem ególatra. Isso é, ele idolatrava o seu próprio ego, a si mesmo. Ele era centrado em si mesmo. Distante de Deus, embora estando no templo. Mesmo estando no templo de Deus, ele adorava a si mesmo. E outro também no templo, mas humilde na sua entrega, o publicano. Um que ali chegou exaltado por estar cheio de si, saindo humilhado pelo enorme vazio de Deus. Outro que ali chegou humilhado, mas saindo exaltado por ter dado lugar a Deus, o publicano. Meus irmãos, a hora está avançada, mas eu preciso finalizar essa parte. Eu pedi ao Diogo para ir para a próxima. Tá? Essa leitura aqui é um pouquinho mais longa, meus irmãos. Ela está em Romanos 10, de 1 a 21. Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Os irmãos vão se lembrar que Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era romano.
tá? Ele tinha dupla cidadania. Ele está escrevendo aos crentes de Roma. E ele fala sobre Israel, porque Israel, no seu tempo, que já deveria estar submetido a Deus, à soberania de Deus, insistia em trazer de volta o Antigo Testamento, ou viver ali, baseado na lei de Moisés e não na graça trazida por Jesus Cristo. Então eles estavam mais fiados na sua performance do que na justiça de Deus mostrada, concretizada na vinda de Jesus. Então é disso que Paulo está falando. Irmãos, quem são os irmãos? Os crentes de Roma. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dou testemunho a vocês, de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei vem. E aí, tem um ponto final. É final o ponto. E esse ponto final é chamado Jesus Cristo. Isso significa que depois do ponto final, não tem PS, não tem pós-scriptum, não tem adicional ali. É em Cristo termina. A lei termina em Cristo. Então é disso que Paulo está dizendo, né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, não tomando conhecimento e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé assim, diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. O controle não está na nossa mão, simplesmente por viver pela lei. Agora eu quero chamar a atenção, voltando um pouquinho atrás, o seguinte: quando ele faz referência ao que Moisés coloca aqui, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo. Quando Moisés coloca isso, ele coloca lá, alguns 1000 anos antes. Não era na atualidade. Se Moisés estivesse no período de Jesus, certamente ele não escreveria isso a Israel. Ele escreveu porque foi lá atrás. E aí o que acontece? Nesse ponto aqui, a lei perdeu o seu valor. Ela perdeu o seu valor. O homem que fizer estas coisas, isso é, que praticar a lei, viverá por elas. Só que nós hoje, e é isso que Paulo está dizendo aos crentes de Roma, nós não vamos viver de performance, de obediência à lei. Nós vamos viver pela fé. Cadê? Mas a justiça que é pela fé diz assim: a fé no favor de Deus através de Jesus, na graça de Deus através de Jesus Cristo. Então, quando ele diz quem subirá ao céu para trazer Jesus, quer dizer, é o muito espiritual, vou invocar a presença de Deus nesse lugar. Eu sou o cara, o pastorzão, o ungidão, que vou fazer uma oração poderosa de fé, e aí Deus vai chegar aqui, como se fosse uma nave, né, espacial, e aí desce aquela figura assim, mas porque eu orei. Ou então, eu vou lá entre os mortos e trago Cristo. Quer dizer, eu estou no controle? Quer dizer, o meu desempenho é o quanto eu ajo? É isso que está a justiça? A justiça não está nisso. A justiça é pela fé.
É a fé em Jesus, é isso que acontece. Deixa eu acelerar, meus irmãos. Mas se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Por que Paulo está colocando isso? Porque Paulo está dizendo o seguinte, a salvação foi dada primeiramente aos judeus, mas vocês que são romanos, vocês também. Jesus veio para vocês também. Na verdade, essa palavra de Paulo à igreja de Roma, aos crentes de Roma, não era para falar mal do povo de Israel, não. Era para fortalecer, estimular, encorajar os romanos a que tivessem de fato uma vida plena com Jesus, porque se eles haviam sido salvos, estavam sendo salvos pela graça e não por obras, o mesmo também se daria em relação a Israel. Não adiantava eles insistirem nas obras, a lei, porque não seriam as obras que fariam com que fossem salvos, mas a graça. E era isso que Israel estava recusando, estava rejeitando, estava se fingindo de surdo. Mas Paulo aqui, ele está dizendo, vocês não. A salvação também é para vocês, romanos. É para todos os gentios. E aí, ele vai colocar, né? Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como Israel pode prestar culto como eles acham que prestam, se não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram, não dão ouvidos? E como ouvirão se não há quem pregue? Os judeus não trataram Jesus como um intruso. Afinal de contas, eles esperavam um grande Messias que os libertaria do domínio romano. E vem Jesus, filho do carpinteiro, numa aldeiazinha lá em Nazaré. O irmão mais velho de uma filharada enorme. Carpinteiro, entra na cidade montado no jumentinho, não tem onde reclinar a cabeça. O homem mais comum que podia haver em Israel. Esse aí é um intruso, esse aí é um impostor. Então é isso, né? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Israel. Pois Isaías diz, olha o que Isaías disse muitos séculos antes de Paulo. Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí Paulo diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, dar ouvido, deixar a mensagem entrar. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Quem são deles? Deles os profetas. Então Israel ouviu-se falar do Messias, falar de Jesus, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei ciúmes
com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, novamente, fui achado. Isso ousadamente está fora de contexto ali, irmãos. Não sei porque a palavra apareceu ali, mas na verdade a ideia era Isaías reafirmar aquilo que ele já havia dito. Fui achado pelos que não me buscavam. Isto é, o que Jesus diz está registrado no Evangelho de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Então, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É Paulo dizendo, olha, vocês são salvos e fazem bem em abraçar essa salvação, porque nenhum homem merece a salvação, nem os judeus, tá? Nem os judeus. Não é por obras, não é por performance, não é por desempenho, não é por comportamento. É pela graça, é a fé em Jesus Cristo. Mas para Israel, Isaías diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que fala contra Deus. Que fala contra. E eu termino aqui, meus irmãos, apresentando o seguinte. Essa passagem é muitíssimo interessante, diferente mesmo, por causa da sua dinâmica. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, se utiliza de Israel, o povo escolhido. Irmãos, se quiserem abrir aí, porque acho que alguns de nós estão tostando aí no calor, né? Paulo se utiliza de Israel, o povo escolhido, para dizer que a dádiva da salvação também está ao alcance dos gentios, dos romanos em questão. Mas considerando que este texto é parte de um texto maior, isto é, ele é parte, esse trecho aí, do 1 ao 21 do capítulo 10, na verdade faz parte de um contexto maior, que vai incluir capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Se os irmãos forem olhar o livro de Romanos, vão perceber que esses 3 capítulos, eles se destacam dos demais da Epístola aos Romanos. Então diz o seguinte, mas considerando que este texto é parte de um texto maior, os capítulos 9 a 11 da Epístola compõem o contexto imediatamente acima e ao redor, o cenário em que essa intervenção de Paulo acontece. Neles, isso é, nesses capítulos, é tratado o plano de Deus para judeus e gentios. Abro neste ponto, eu estou abrindo um parênteses, para encorajar os irmãos à leitura dos 3 capítulos. Leiam Romanos 9, 10 e 11, meus irmãos. Por agora, eu apenas chamo a vossa atenção para o lamento do apóstolo ao longo dos 2 primeiros capítulos, tá? E particularmente para a sua pergunta no verso 19 do capítulo 10. A pergunta é, porventura Israel não o soube? A notícia, as boas novas não chegaram lá? De que a promessa, as profecias havia sido cumprida? Ou conforme outras versões, será que Israel não entendeu? O que chama mais a atenção por causa do que estamos refletindo agora é o que está no versículo 2. E aí eu coloquei em negrito, lá no início desse texto, isso. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está ali. E em seguida, versículo 3, para explicar, coloca:
O porquê deles terem zelo, mas não terem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que ocorria nos dias de Paulo é que a justiça própria a que se apegava Israel estava fundamentada na continuidade e na não interrupção da observância da lei de Moisés. Numa referência que no verso 5 o apóstolo Paulo faz a Levítico 18:5. Então Paulo nessa passagem faz uma referência a Levítico 18:5, quando ele diz que eles não tomam conhecimento da justiça de Deus. Mas isso se aplicava exclusivamente ao Antigo Testamento, e não ao período a partir de Jesus, quando a justiça graciosamente passa a ser pela fé. Verso 6. Apesar de saber disso, Israel continuava estribado sobre no entendimento de que o que justificava era o desempenho, o mérito pessoal. E entendimento aqui pode ser traduzido por conveniência. Quando diz que eles tinham o zelo de Deus, mas não com entendimento. Essa falta de entendimento, na verdade, é conveniência. Era conveniente para eles. Era conveniente. A verdade rejeitada de que a justiça que se manifesta a favor do homem vem de Deus está resumida na seguinte expressão encontrada no verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse é o resumo. Essa é a síntese do que é certo. Paulo, no verso 16, cita Isaías 53, versículo 1, para confirmar essa rejeição muitos séculos antes profetizada, e coloca: Senhor, quem creu na nossa pregação? Depois, reforçando a sua percepção acerca do posicionamento que Israel persistia em ter, novamente vai ao que predissera o profeta: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Isaías 65. Por esta situação lamentada por Paulo, o apóstolo, mais uma vez fica demonstrado como o convencimento pessoal é capaz de enredar, embaraçar, envolver os passos de uma pessoa e de um povo e colocá-los na condição de insurretos e insurgentes contra a justa autoridade que não foi estabelecida. A autoridade de Deus não foi estabelecida. A justiça de Deus não foi estabelecida. A soberania de Deus não foi estabelecida. Ela é eternamente, desde sempre. Não teve começo, não terá fim. Tudo mais, o que concerne à criação, e dentro da criação nós estamos, existe em Deus, subsiste em Deus. Pura e simples, assim. Estou encerrando as últimas linhas, irmãos. Deus não precisa se estabelecer como soberano e justo, porque é desde sempre. É desde sempre. Desde a eternidade. Não é o caso de nos determos agora em toda a argumentação sustentada por Paulo a partir do verso 4. Ele vai dizer muita coisa do verso 4 até o 21. Mas é importante tomarmos conhecimento da mesma, de tudo que ele disse, e de como ele enaltece, ele engrandece, ele exalta para os romanos a preciosidade da salvação. Salvação só para romanos? Não. Para todos os gentios
para os judeus também. Para falar do convencimento pessoal, que é a primeira das faces da justiça humana. O homem convencido, ele não se submete a Deus. O crente convencido é alguém que deixou a sua caminhada para trás. Sabe que Deus existe, fez a sua decisão por Cristo, mas está deixando o velho homem, a velha natureza, prevalecer. Essa é uma péssima escolha. E é uma escolha que traz consequências terríveis. Quem pode se insurgir contra aquele que é? Quem pode? Então foi o que eu disse no início. O homem pode escolher de forma consentida se submeter, ou se submeter de forma consentida, isso é, consentir em se submeter a Deus. Ou não. Eu posso me recusar a me submeter a Deus. Mas eu serei forçado a me submeter a Deus, porque a segunda escolha eu não posso fazer. Isso é, estar fora da soberania de Deus. E eu termino dizendo, me referindo àquela passagem que diz sobre Jesus, sobre aquele grande dia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho, dos que reconhecem e dos que não reconhecem. Então, qual é a melhor escolha? Abandonar a nossa justiça própria e descobrir como se manifesta a justiça de Deus e nos condicionar a ela, e nos submeter a ela, deixar que ela opere na nossa vida. Vamos continuar essa mensagem no domingo que vem. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Orem por mim. Orem por mim.